Um dia, cada um de nós vamos comparecer perante Deus. E você vai encontrar um Deus lá parecido com você. Tem cabeça, perna, mão, braços, boca. E nós fomos criados à semelhança. O que isso significa? Nós fomos criados eterno, imortal, indestrutível, igual Deus é. Deus criou todos nós com um propósito de ser eterno. E a Bíblia diz que tem 2 lugares eternos para nós morarmos. O primeiro é o lugar que Deus quer que cada ser humano vá morar, na presença dele, na sua morada. E tem o outro, distante de Deus, onde Deus vai jogar o homem lá por causa da escolha dele. Nós vamos aprender hoje como ter a vida eterna com Deus, porque o importante é ter a vida eterna com Deus. Abra os seus folhetos, onde tem esse homenzinho desenhado, que tem um monte de placa com o nome caminho, caminho, apontando em várias direções. E ele pensa, eu estou perdido mesmo? O que eu faço para encontrar o caminho certo? Ele lembra que ele tem a Bíblia, o mapa do Criador. A Bíblia vai nos mostrar o caminho certo. Esse homem representa nós no mundo de hoje, onde tem muitas religiões, muitas igrejas, muitas denominações. A gente fica na dúvida, qual a igreja certa? Qual é a certa que eu devo seguir? Nós vamos descobrir que o caminho de Deus não é uma religião. Que o caminho de Deus não é uma igreja, mas é uma pessoa. Vamos ler? Começa com a pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? É um fato imutável da vida. Todos nós um dia vamos morrer. Todo mês a gente vê alguém próximo da nossa vida, ou de nosso lar, ou de nossa comunidade morrendo, não é verdade? Sempre alguém está morrendo, porque o homem não vai viver para sempre. E se fosse hoje, o dia da sua partida, eu espero que não seja. Eu espero que seja daqui 70, 80 anos. Mas se fosse hoje, o dia da sua partida, você tem certeza que iria para o céu? Vamos continuar a leitura. Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? O que você diria para Deus? A palavra de Deus garante que um dia cada ser humano vai comparecer perante Ele. Agora vai a pergunta: se Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no céu, minha morada, qual resposta você daria? A palavra de Deus garante que só tem uma resposta a dar para Deus. Não são 2, nem 3, nem 4. Qualquer ser humano que chegar diante de Deus e não der essa resposta, quando Deus fizer essa pergunta, Deus irá julgá-lo e condená-lo. Nós vamos descobrir qual resposta dá para Deus, para que Deus nos aceite a morar com Ele eternamente. Vamos descobrir lendo o folheto. Leia, começando pelo propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, em 1 João 5,13, estas coisas eu vos escrevo a vós que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Isso porque Deus o ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ter sua paz em seu coração, agora mesmo, como está citado em João 17,3. E viver com Jesus Cristo no céu por toda a eternidade, depois que morrer, como está escrito em João 14, de 1 a 3, que Jesus Cristo diz: eu irei morrer, ressuscitar e vou subir ao meu Pai. E lá eu vou preparar lugar para cada um de vocês que crê em mim, que está me seguindo. E um dia eu voltarei, e todo aquele que eu encontrar me seguindo, eu levarei a morar com meu Pai eternamente. Essa é a promessa que Jesus Cristo deu a nós, que cremos nele. Um dia ele vai voltar, e todo aquele que estiver seguindo ele, vai receber o direito de morar no céu. Vamos continuar a leitura? Abra seu folheto, onde tem um homem desenhado, descendo o curso de um rio num barquinho. Esse homem leva uma carga que tem o nome pecado. E tem um homem fora do rio gritando para ele: ei, cuidado, há uma cachoeira depois da curva. E aquele homem, seguindo em direção da morte, com um sorriso na boca, diz de volta: deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Esse homem representa a vida de muitas pessoas que eu conheço, que Deus está falando para ele, até gritando: ei, teu
caminho é caminho de morte. O teu caminho não é o meu caminho. O teu caminho vai conduzir à destruição. E aquela pessoa que recebeu um dom, um privilégio que eu e você tem, que é o livre direito de escolha, livre-arbítrio. Deus deu a cada ser humano sabedoria, inteligência, discernimento e capacidade de fazer escolha. Compete a nós ouvir a voz dele e fazer a escolha certa em seguir o caminho de Deus. Todos nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida, fazer a escolha que a gente quiser. Agora, todos nós somos obrigados a colher as consequências de nossas escolhas. Isso não é opcional. Opcional é o caminho e o que nós vamos fazer da nossa vida. Agora, o fruto de nossas escolhas, nós somos obrigados a colher. Vamos ler o folheto? A sua necessidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Sendo assim, somos todos pecadores. Por exemplo, todos nós já sentimos ira, inveja, cobiça, todos nós já mentimos, fomos egoístas, orgulhosos e etc. Com certeza você reconhece que é um pecador. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira parte deste versículo mostra que todos nós merecemos a morte e o inferno por causa do pecado em nossa vida. A morte significa a separação de Deus no tempo presente e também no futuro. No presente, a morte é estar separado de Deus agora, nesta vida. É uma vida sem esperança, sem paz e sem a certeza de possuir a vida eterna. Isto é uma vida sem Jesus Cristo no coração, que vai resultar em um coração vazio e inseguro para o que acontece após a morte. No futuro, a morte é a eterna separação de Deus no inferno. Isto é uma vida sem Jesus Cristo durante toda a eternidade. De acordo com a parte final do versículo, apesar de merecermos a morte por causa do pecado em nossa vida, Deus tem um dom gratuito, a vida eterna. A vida eterna ninguém compra, ninguém faz por mérito, ninguém conquista. É um presente, porque em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que crê no Filho dele não pereça eternamente distante de Deus, mas tenha a vida eterna como um presente, por causa do grande amor de Deus. Vamos continuar a leitura? A providência de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser castigado, julgado e condenado à morte de cruz, para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente para livrar o homem da culpa do seu pecado. Muita gente está se apegando a qualquer coisa para se achegar a Deus. Tem pessoas a se apegar a uma vida de moralidade, outros fazer boas obras, outros ir a cultos, ir a missas, fazer rezas a santos. Esses esforços, a Bíblia diz, que não tem nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus de novo. O único meio de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados, ele venceu a morte ressuscitando. Vai a pergunta: você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor, Salvador e mediador? Aqui embaixo você vê uma imagem de Deus numa nuvem, Jesus numa cruz apontando para Deus e o homem passando por essa cruz, porque Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus.
A Bíblia diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a meu Pai a não ser por mim. A religião, a igreja, não tem o poder de salvar você, não tem o poder de purificar você, porque a religião e a igreja não morreu por você. Foi Jesus que há 2000 anos atrás, a Bíblia diz, por causa do imenso amor de Deus, ele deixou a sua morada eterna. Se fez homem, nasceu como qualquer um de nós, limitado ao tempo e ao espaço, passou o processo de evolução de um ser microscópico até um ser adulto, e quando ele tinha 33 anos, a Bíblia diz que ele fez uma escolha de livre e espontânea vontade, de morrer pelos nossos pecados. Ao assistir o filme Jesus, você vai ver um homem que foi traído por um amigo, um homem covardemente preso, julgado e condenado à morte injustamente. Mas a Bíblia diz que esse homem não é igual a mim e você. O que isso significa? Se alguém for fazer isso conosco, nós não podemos fazer nada. Nós só temos que aceitar o sofrimento. Mas Jesus é Deus. Ele tem todo o poder. Ele andava sobre as águas. Em outra ocasião, ele estava diante de uma tempestade. Os amigos dele, os discípulos, perguntaram: Senhor, nós estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e disse: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E tudo ficou quieto. Todo morto que ele encontrou, ele ressuscitou. Inclusive um de 4 dias, estava podre. Disseram: Senhor, não abre não. A sepultura que está fedendo. Ele diz: abra, porque vocês vão ver a glória de Deus. Ele só diz: Lázaro, ressuscita. E o poder dele ressuscitou Lázaro, porque ali é o Deus Todo-Poderoso, que poderia sair daquela cruz na hora que ele quisesse. Mas não eram os pregos que prendiam Jesus naquela cruz. Eram os meus pecados, era o pecado de todos que estão aqui, era o pecado da humanidade toda que estava prendendo Jesus naquela cruz. Antes dele ser preso, ele orou a Deus, tentando se livrar daquele sofrimento, que ninguém em raciocínio normal vai querer sofrer de graça. E ele orou e disse: Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas imediatamente ele lembrou que se ele não morresse, pagando a minha dívida, a dívida de você, a dívida da humanidade, um dia todos nós vamos comparecer perante Deus. E Deus, como um reto juiz, terá que julgar a gente e condenar, porque o homem tem uma dívida impagável para com Deus. A sua vida de pecado, que desde criança, desde menino ele peca, quebra as leis de Deus. E o Deus justo, que a base do trono dele é justiça, requer que o homem pague pela sua dívida. E não tem um homem que possa se justificar. E Deus teve que mandar o filho dele a pagar o preço pelos nossos pecados. E Jesus continua na oração: que não seja feita a minha vontade, de me livrar dessas 40 chicotadas, dos murros, das bofetadas e de todo o mal que vão fazer para mim, mas que seja feita a tua vontade de salvar a humanidade. E ele se entregou a pagar o preço pelos nossos pecados. Quando deu 12 horas do dia, ele, naquela cruz, ele disse: Pai, por que me abandonaste? A Bíblia diz que naquele momento Deus pegou o pecado de cada ser humano que iria existir, que estava existindo e que já existiu, porque Deus é eterno, Jesus é eterno, ele está em toda a humanidade, em todas as gerações. E Deus pegou o pecado de cada ser humano e colocou em Jesus. Ele se tornou pecador em meu lugar, no seu lugar, para que quando desse 3 horas da tarde, ele dissesse: está consumado, está feito, está pago a dívida que o homem tem para com o Senhor. Nesse momento, eu morro e levo para a sepultura o pecado de todo aquele que crê em mim. Infelizmente, nem todos vão crer em Jesus, mas Deus ama todos e não quer que ninguém se perda. Por isso Jesus pagou a sua dívida, a minha dívida, para a gente ter a vida eterna. Vamos ler o último texto do folheto. A sua resposta para com Deus. Tem aqui desenhado um carro nesse local que dá meia volta. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10: porque se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça de Deus em Cristo, e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. Para receber Jesus, você precisa confessar que Ele é seu único Senhor. Você precisa arrepender-se dos seus pecados
abandoná-lo e dar meia volta em sua vida e caminhar em direção a Jesus, colocando sua fé nele como seu único Senhor, Salvador e mediador. Isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas, como moralidade, fazer boas obras, ir a cultos, ir a missa, fazer rezas a santos, crer em reencarnação da alma e confiar somente em Jesus Cristo como seu único Salvador. Só um momento. E barato é na Casa do James. Amigo do carro de som, você pode baixar o volume, por favor? Continuemos. Vai uma pergunta. Você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida a Jesus Cristo agora mesmo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que você pode aceitar Jesus Cristo agora mesmo em seu coração pela fé. Jesus Cristo disse que em qualquer lugar onde alguém estiver no nome dele, ele está presente, mesmo que só seja 2 ou 3 pessoas. O que Jesus Cristo está fazendo aqui? Está lhe mostrando a verdade do Evangelho, a salvação que Deus deu a você de graça. E mais, em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Em todo lugar onde você for, você vai encontrar porta que tem trinco e tranca por dentro e por fora. Mas Deus colocou no nosso coração uma porta que só tem trinco e tranca por dentro, para que o homem ouça a voz dele e abra essa porta para Jesus Cristo entrar e dar a vida eterna. Porque no dia que a gente comparecer perante Deus, Deus vai fazer essa pergunta para você: por que eu deveria deixar você entrar no céu, minha morada? E daí você vai poder dar a única resposta que Deus vai aceitar de mim e de qualquer ser humano. A resposta é essa: Deus, na terra, enquanto eu vivia, eu ouvi o Evangelho, que teu filho morreu pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade. Eu acreditei e eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu segui nessa fé até o dia que eu passei para a eternidade, o dia da minha morte. Eu acreditei que Ele me perdoou meus pecados naquela cruz. Essa, perante a palavra de Deus, eu lhe garanto, é a única resposta que Deus vai aceitar de mim e de qualquer ser humano. Se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e Ele está aqui no nosso meio, eu quero convidar você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar a Jesus, convidando Ele a entrar na sua vida, no seu coração e lhe dar a vida eterna. Não é convidar uma religião, não é convidar uma igreja, mas é convidar o dono da igreja a te salvar, perdoar e te transformar e te dar o direito do dom da vida eterna. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo desse jeito. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que necessito de teu perdão. Nesse momento, pela fé em ti e no teu sacrifício por mim, eu te convido, entra na minha vida e no meu coração e perdoa todos os meus pecados e escreva o meu nome no teu livro, no livro da vida, para que quando o Senhor vir na terra, o Senhor me leve a morar no céu com Deus. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Essa oração simples, não sou eu, não é pastor, padre, bispo, apóstolo, papa, é Jesus Cristo, garante, que está aqui, viu o teu coração, a fé que está dentro dele, ouviu a tua oração, e lá em Mateus 10:32 ele diz que confessou o seu nome diante de Deus e dos anjos, dizendo que você agora está perdoado, é herdeiro da morada de Deus. Agora eu quero exortar você a tomar uma segunda atitude para você garantir a vida eterna. Sem essa segunda, a primeira não vai adiantar. Qual é? Seguir a Jesus. Você tem que andar com Jesus aqui na terra. Quero exortar você a ir para uma igreja próximo da sua casa, ou de um familiar, de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de um filho ou de uma filha. Vá nessa igreja buscar Jesus. E se nessa igreja, você buscando a Jesus, você sentir o desejo, a vontade, a convicção de se congregar nela, é Deus dizendo para você: filho, filha, é aqui que eu quero que você ande comigo. É aqui que eu quero que você aprenda a minha vontade.
você deva ir lá no líder dessa igreja e dizer para ele: olha, o presidente Dutra, na frente da Caixa Econômica, eu ouvi o Evangelho. Eu acreditei que Jesus Cristo morreu por mim. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E sinto de Deus de me congregar nessa igreja. Com certeza, ele vai aceitar como membro dessa igreja. E você vai seguir Jesus e perseverar nessa fé. Porque Jesus diz: aquele que persevera até o fim herdará a vida eterna. Não é andar só com Jesus uma semana, um mês, um ano, 8 anos, 10 anos. É perseverar, seguindo o único caminho, a única pessoa que pode nos dar a vida eterna e nos levar a morar com Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Minha oração é que Deus dê um dia de paz, abençoado a cada um de vocês no nome de Jesus. Amém.